Napolitano aqui para o Judging Freedom. Hoje é quarta-feira, 28 de janeiro de 2026. Gilbert Doctoral se junta a nós agora. Gilbert, é sempre um prazer, meu querido amigo. Antes de passarmos a sua análise e a sua compreensão das negociações que ocorreram em Abu Dhabi e outros assuntos relacionados, poderia nos informar se existe alguma reação palpável, alguma reação digna de nota na Europa aos assassinatos nas ruas americanas por agentes do governo federal que supostamente estão a fazer cumprir a lei de imigração dos EUA? Particularmente, estou falando sobre os 2 assassinatos que ocorreram em Minneapolis, Minnesota. Bem, há muita cobertura disso aqui, não só na BBC, mas na Euronews local e nos jornais aqui na Bélgica. E a razão é óbvia. Há muita insatisfação oficial entre a oficialidade pelo que aconteceu em Davos. Todos eles sabem que a Europa foi humilhada, pausa, então à procura de pausa, pontos fracos na maga nos Estados Unidos, pausa ou o mau comportamento do Sr. Trump que provoca uma reação negativa no público americano, para que possam demonstrar que ele não é a pessoa todo-poderosa que ele se apresenta ser. Então há um certo desejo de vingança na cobertura dos acontecimentos nos Estados Unidos. Sabe, tanto você quanto eu acompanhamos o Financial Times. Você, obviamente, o recebe na Europa, antes de o recebermos aqui. Mas na capa do Financial Times desta manhã, estou a vê-lo agora, há meia dúzia de agentes da ICE, armados até os dentes neste jornal financeiro internacional. Então, eles têm o dedo no pulso do que as pessoas pensam, do pensamento das pessoas. Eles precisam entender que esta é uma questão muito séria, seja vingança contra o Trump pelo seu comportamento na semana passada, ou se é porque esta é uma questão moral. Qual é a visão da União Europeia sobre o comportamento de Trump em Davos na semana passada? Eu acho que eles prefeririam esquecer isso. Eu penso que o primeiro-ministro da Bélgica fez uma declaração que foi imediatamente captada pela mídia e pelos russos. Eles a divulgaram na hora porque foi tão impactante. Ele disse que nós estávamos vivendo de forma bastante feliz como vassalos e agora enfrentamos a infelicidade como escravos. E era isso que eles se consideravam. Primeiro, a admissão aberta de que eram vassalos, um termo que o Zbigniew Brzezinski usou pela primeira vez para os aliados europeus em seu livro dos anos 90, O Grande Tabuleiro de Xadrez. Porém, eles já estavam à espera disso. Ninguém falou sobre isso até agora. E agora veio à tona que são vassalos. E estão numa posição bem pior. Então, isso não foi acidental. Não foi de maneira alguma o Trump a desviar-se do seu discurso. Foi algo completamente intencional. Bem, já que vamos conversar sobre a Rússia, foi recebido com um enorme entusiasmo na Rússia, porque alterou por completo as possibilidades de um acordo de paz que seria mediado por Trump. Qual é a visão do Kremlin de Trump como presidente, reservado, incapaz de imprevisível, egocêntrico, digno de confiança, um parceiro de negociação digno? O que você acha que Vladimir Putin e Sergei Lavrov pensam de Donald Trump, o homem? Em primeiro lugar, há uma admiração pelo seu sucesso. Isso eles não questionam, seja bom ou mau, como o próprio Peskov disse, em relação ao acordo, não vamos comentar se isso é bom ou mau, mas é impressionante. Vai fazer história nos Estados Unidos e no mundo em geral. E nesse sentido, eles levam Trump muito a sério. Agora, também está claro que não há ilusões. É afirmado repetidamente pela voz do Kremlin, através desses programas de entrevistas oficiais e autoritários, que Trump não é um amigo. Então, Trump é um competidor muito sério e, claro, inescrupuloso.
E Trump está causando sérios danos à economia russa, o que força aqueles que estão gerenciando a economia a descartar todas as ilusões de livre mercado, que a Rússia tinha nos anos 90. E para tornar de forma institucionalizada o que eles estão a fazer agora, de forma interina, que é gerir a economia de uma maneira controlada, como uma economia planeada. Portanto, há grandes mudanças na forma como a Rússia é gerida, é governada, e que são um resultado direto do que o Sr. Trump fez. Ele é um interlocutor necessário e leva muito a sério as chances de sucesso nas negociações de paz que ele está a intermediar. Estou me mudando agora para Abu Dhabi. O presidente Putin, ou o presidente Zelensky, acho que não posso chamá-lo de presidente, as declarações de Volodymyr Zelensky de que a Ucrânia nunca abrirá mão do Donbas são feitas exclusivamente para consumo político interno, ou ele está falando sério? Porque se os russos pensassem que ele estava falando sério, por que perderiam tempo negociando? Não, eles não teriam vindo a Abu Dhabi se achassem que ele falava a sério. Esta é uma declaração que ele fez depois do ocorrido, claro, e é exatamente como você descreve. Foi para consumo interno, para ganhar tempo, para manter os seus inimigos internos à distância, enquanto este processo de negociação decorre. Mas não há dúvida de que os russos vieram à reunião apenas porque já estava pré-arranjado e pré-acordado que, essencialmente, o plano de paz de 28 pontos que foi produzido por Dmitry Ivitkov no final de novembro é o documento operacional para o que estamos a testemunhar, significando a retirada das forças ucranianas de todo o Donbas antes que qualquer outra coisa possa acontecer. E o propósito de ter esses militares lá em um conjunto de duas discussões paralelas, porque havia dois caminhos acontecendo em Abu Dhabi. Foi o encontro dos militares para discutir questões de segurança, e o segundo foi uma reunião de um grupo para melhorar ou normalizar as relações entre os Estados Unidos e a Rússia. Os homens de segurança lá... Quando você diz militares, você quer dizer literalmente generais ucranianos se encontrando com generais russos? Ou você quer dizer pessoas civis de alto escalão em cada lado do Ministério da Defesa? O segundo, eles eram, não do lado russo, claro, ele é um militar, ele é um membro do que chamaríamos de Estado-Maior Conjunto. Muito bem, então o ministro da Defesa russo é de fato uma pessoa militar, ao contrário do nosso atual, que não é um bom exemplo porque é meio maluco, mas ao contrário de um secretário de Defesa americano típico que não é militar, o ministro da Defesa russo é militar. Eu entendi isso corretamente? Não, a situação é diretamente paralela à dos Estados Unidos. Você tem um civil no comando do Ministério da Defesa, e tem generais no comando do Pentágono. O equivalente, as pessoas que estavam lá com o equivalente dos chefes do Estado-Maior Conjunto do Pentágono, que trabalham. E o general do Estado-Maior em questão pertencia à inteligência militar. O seu homólogo era o líder da delegação ucraniana, Budanov. Budanov foi nomeado há 2 semanas para ser o chefe do gabinete presidencial de Zelensky. Mas Budanov vinha servindo há vários anos como chefe da inteligência militar. E se os russos compareceram de alguma forma a esta reunião em Abu Dhabi, foi porque foram persuadidos por Witkoff, por Trump, de que os pontos do plano de 28 itens são o plano operacional. Budanov é uma pessoa que eles consideram particularmente inaceitável, mas Sim, eles vão matar Budanov porque eles acreditam que ele orquestrou os assassinatos dos generais russos em Moscou. Exatamente, eles o consideram um assassino e um terrorista, mas eles foram encontrá-lo mesmo assim porque os americanos estavam lá como os mediadores e os que estavam a juntar este casamento, e porque já estava tudo pré-acordado, que questões de segurança estavam a ser discutidas. Eles estavam discutindo os procedimentos para a evacuação ucraniana da região de Donbas. Nossa, que surpresa! O Zelensky, por acaso, estava presente no evento?
Não, Zelensky não estava presente. Os russos tinham afirmado que estariam dispostos a receber Zelensky em Moscou para negociações com Putin. Mas se uma declaração dessas surgisse, seria apenas porque os russos estariam satisfeitos por estarem a conseguir essencialmente todos os pontos que desejavam numa capitulação. E como Zelensky vai conseguir vender isso àqueles que um dia ameaçaram enforcá-lo numa árvore em frente ao seu gabinete presidencial? Bem, essas pessoas são as que estão negociando com os russos neste momento, então não creio que ele precise se preocupar com onde está a árvore mais próxima. Os americanos, junto com os russos, prepararam uma saída para Zelensky. Isso será, como foi previsto no plano de 28 pontos, eleições dentro de 100 dias. Há uma segunda característica que não foi especificamente descrita como tendo influência nesta questão, mas que agora vejo como diretamente ligada à questão da substituição de Zelensky e das eleições. E esse é o uso dos ativos russos congelados como... bem, na Ucrânia podem chamar isso de reparações. Do ponto de vista russo, o que importa é o preço de compra e se isso for totalmente explicado à nação ucraniana antes que um referendo ocorra e se o referendo for devidamente supervisionado por forças internacionais, não por observadores, mas sim por pacificadores, para evitar o tipo de violência e comportamento fascista que estragou as últimas eleições parlamentares na Ucrânia. Se tudo isto acontecer e os ucranianos entenderem que 800 mil milhões de dólares em dinheiro para reconstrução estão a caminho deles, dos quais uma parte substancial virá da Rússia, penso que votarão num substituto de Zelensky que executará os termos delineados para ele no plano de 28 pontos. Fale-nos, por favor, sobre a outra via de negociação, aquela que tinha como objetivo estabelecer relações normais entre Estados, abrangendo as áreas econômica, comercial, acadêmica, de viagens, cultural e outras, entre os Estados Unidos da América e a Federação Russa. Bem, eu acho que o lado económico seria um dos primeiros a ser abordado na correção das relações. Ou seja, a remoção de sanções passo a passo, como foi descrito no plano de 28 pontos. Há o notável evento da última semana, que foi destacado por Dmitry Kizelyov em seu programa Notícias da Semana no domingo, que tem sido uma fonte importante para mim sobre o que venho dizendo, sobre Abu Dhabi. O ponto é que a discussão era sobre a discussão que aconteceu primeiro lá no Kremlin, com Ryabkov, Kushner e Grünbaum. A presença de Grünbaum era importante por causa do que estou prestes a dizer. Estavam discutindo a decisão de Putin de integrar o Conselho de Paz e fazer uma contribuição de $1 bilhão para ser com um membro permanente do Conselho, a ser retirada dos ativos russos congelados. Agora, isso é bastante importante. Uma informação complementar de outra reunião que Putin teve no mesmo dia com o presidente do Estado palestino, tal como ele é, Mahmoud Abbas, na qual ele informou Abbas sobre a decisão russa de contribuir com $1 bilhão para este Conselho de Paz, que tem como sua primeira e principal missão resolver os problemas relacionados com Gaza. E ele também afirmou, e este ponto não foi abordado ou noticiado por mais ninguém, que os $4 bilhões adicionais da Rússia, que estão em ativos congelados nos Estados Unidos, seriam então disponibilizados para a reconstrução da Palestina. Então, isto por si só já tinha uma grande importância, e eu creio que este foi um tema que foi mais aprofundado nas conversações para o restabelecimento de relações normais entre Estados. Mas, já que alguns dos meus colegas levantaram a questão do fracasso dos Estados Unidos em agir para restaurar a plena funcionalidade das respectivas embaixadas, eu acho que temos que fazer um pequeno desvio aqui para entender algo que você e eu já discutimos desde novembro.
quando houve aquele vazamento, o vazamento sobre o plano de 28 pontos, e quando os europeus todos intervieram e arruinaram tudo, ao organizar reuniões separadas com o Zelensky, e que levou a um plano de 20 pontos, ou de 18, 19 pontos, ou a um plano de 20 pontos que essencialmente esvaziou o que era quais eram os termos do Dmitry Ryabkov, do plano de 28 pontos. Agora houve um vazamento. Bem, por volta daquela época, o nosso bom amigo Sergei Lavrov reclamou desta via secreta de negociação, em vez de usar os canais diplomáticos normais, e ele apontou para o vazamento. Bem, ele não entendeu o ponto. O ponto é que o vazamento não era a via secreta. O vazamento foi que o Rubio tinha estado no círculo e estava claro que, a caminho da Europa, via Canadá, ele tinha dado aos senadores a informação sobre o plano de 28 pontos, foi vazado e causou esta comoção na Europa que arruinou os processos de paz naquele momento. Rubio, como bem sabemos, está completamente à margem dos grupos de discussão sobre a Ucrânia e a Rússia neste momento, e o canal de comunicação secreto está funcionando perfeitamente bem, e, portanto, o senhor Lavrov estava um tanto equivocado e se sentiu ofendido por razões completamente erradas sobre o fato de o seu ministério não estar devidamente informado. Então, Pode sim, continuar, por favor. Não queria te interromper. Achei que tinha terminado. Bem, as negociações foram muito bem sucedidas pelo canal secreto. E é por isso que não houve qualquer restauração da funcionalidade diplomática nas embaixadas. Porque Trump, e com toda a razão, não confia em Rubio e não confia em todo o Departamento de Estado para implementar as suas iniciativas no que diz respeito à paz. Então tudo está sendo feito por canais secretos. E esses canais não vazam e Rubio não participou deles. Eu sei que a política interna americana não é da sua alçada, embora, obviamente, você seja inteligente e bem informado, mas aqui você tem o secretário de Estado dos Estados Unidos, não envolvido em duas das mais dramáticas e importantes questões de política externa, como Gaza, Israel, Ucrânia e Rússia. E tudo isso está sendo negociado pelos amigos do presidente, colegas, e no caso de Kushner, genro. Bem, o que Marco Rubio faz? Apenas se preocupa com o tamanho da fonte nas declarações emitidas pelas embaixadas, o que é um problema para ele. Acho que ele já está a comandar a Venezuela e espera fazer o mesmo em Cuba. Então Trump encontrou algo para o Rubio, para ele se dedicar, para se afirmar e para se preparar para a sua candidatura às próximas eleições presidenciais ou para o processo de nomeação dentro do partido. Eu não. Acho que o Rubio não tem um minuto sequer para se ocupar com Gaza ou com a Ucrânia, agora que ele tem essa maravilhosa posição de Senhor Supremo da Venezuela. Por que será que o Kremlin está tão disposto a entregar fundos que a União Europeia e os Estados Unidos roubaram? Eu suponho que a lição aqui é que o Estado russo nunca mais vai usar bancos fora da Rússia. Bem, mas teremos que aguardar para ver como as coisas se desenrolam. Nunca diga nunca. Quanto à situação atual, depende de como você quer ver. Por um lado, se você é um super patriota e é um pouco xenófobo, e há muitos russos que são xenófobos e que pensam que todos nós ocidentais somos um bando de idiotas. Dmitry Medvedev é quem me vem à mente. Bem, as pessoas que deixam comentários no seu canal ou em outros canais que são semelhantes, especificamente russos, mas nas suas edições em língua russa, seja no YouTube ou quando alguns desses vídeos são colocados no YouTube. Bem, essas pessoas são profundamente anti-ocidentais e profundamente xenófobas, como eu já disse. Então, eu não me preocuparia muito com o sentimento delas de que
a Rússia está sendo humilhada ou que estão se aproveitando dela. A realidade é que a Rússia conseguirá exatamente o que quer. Quer que a Ucrânia seja neutra. Ela será neutra. Quer ter controle das principais regiões onde a população, e predominantemente de língua russa, como o Donbass. Quanto mais se afasta do Donbass, mais diluída se torna a porção da população que fala russo na Ucrânia. E, claro, quando se atravessa o rio de Dnieper, aí a região é muito fortemente nacionalista ucraniana e os russos não querem estar lá. Certo. Bem, a neutralidade, não é? Quero dizer, haverá tropas ocidentais nas partes que restarem da Ucrânia, haverá uma zona desmilitarizada, haverá armamentos apontados para o leste. Bem, todos esses pontos, os 3 pontos que você mencionou, foram abordados no plano de paz de 28 pontos. Sem tropas estrangeiras, uma zona desmilitarizada, sim, mas será a 60 quilômetros de cada lado do rio de Dnieper. Não estará em nenhum lugar perto dos centros populacionais de Donetsk ou Luhansk. E não terá uma administração ucraniana lá. O que fazia parte o que foi a oposição ucraniana ao plano de 28 pontos? Digo que os elementos básicos do plano de 28 pontos, que nos pareceram um pouco peculiares, porque tinha elementos que não eram estritamente da guerra ucraniana. E agora podemos então gastá-lo nas negociações de 2 vias a decorrer em Abu Dhabi. Se o resultado final for comparável àquilo que descreveste, Zelensky é um homem com os dias contados. Não necessariamente. Se de fato, mas você tem o Budanov lá, que terá de vender isto quando chegar a casa. Você tem as pessoas mais cruéis no entorno, na comitiva de Zelensky, estão agora praticamente a aceitar o plano de 28 pontos, e eu acredito firmemente que eles não irão, de forma alguma, linchar Zelensky. E eu penso que os Estados Unidos estão, como eu disse, a preparar uma espécie de saída, uma rota de fuga para Zelensky, quando, dentro de uns 100 dias, ou talvez um pouco mais, eles tiverem que realizar novas eleições. E quando os termos reais, os termos económicos do acordo forem descritos na íntegra à nação ucraniana, 800 bilhões de dólares, é mais do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Então, eu acho que há uma boa chance de ele poder sair pelos próprios pés e não ser carregado para fora. Mas veremos. O comportamento dele, a propósito, foi descrito por pessoas muito responsáveis aqui na Europa, na Alemanha em particular. O comportamento e o discurso dele em Davos fez com que ele perdesse muito apoio que ele poderia ter tido, mesmo na Alemanha, porque ele foi visto como provocador, denegrindo a Europa, insultando a Europa e tentando provocar a participação europeia na guerra. Então, De onde virão os 800 bilhões? A União Europeia tem 300 bilhões, não sei o que os Estados Unidos têm, mas não creio que chegue a 800. Bem, vamos voltar ao plano de 28 pontos. Lá estava previsto que os 300 bilhões russos seriam divididos. Parte disso, a maior parte seria para um fundo de investimento conjunto entre os Estados Unidos e a Rússia, para atividades de desenvolvimento de propósito geral e não necessariamente relacionadas à Ucrânia. Mas eu acho que poderia ser facilmente desviado e anexado à Ucrânia. Se bem me recordo, esse plano previa uma contribuição de 100 bilhões de euros ou dólares pela UE. Considerando que eles acabaram de aprovar um empréstimo de 95 bilhões de dólares por 2 anos para a Ucrânia, eu não acho que seja irracional dizer a eles: bem, já que vocês estão colocando esse dinheiro para ser considerado um empréstimo contra reparações, por que vocês não apenas mantê-lo lá direcionado à Ucrânia e contribuir para o Conselho de Paz, para o desenvolvimento ou a reconstrução da Ucrânia? Então você já teria algo como 400 bilhões. E eu acho que o responsável pelas finanças do Sr. Trump, o Sr. Fink, que foi presidente ou CEO da BlackRock e também co-presidente do Fórum Econômico Mundial, ele tem as conexões para conseguir fundos adicionais para investimento na Ucrânia.
então o dinheiro poderia ser encontrado. Gilbert Doctorow, muito obrigado, meu caro amigo. É uma conversa verdadeiramente fascinante e que abriu os olhos, pelo menos para mim, e suspeito que para muitos dos nossos telespectadores, sobre o que está a acontecer em Abu Dhabi. E, na medida em que isto produz um resultado amigável, direi publicamente, Gilbert Doctorow esteve certo o tempo todo. Mas é claro, ainda resta ver o que acontece. Tudo de bom para você. A gente se vê na próxima semana.